Esse vídeo é uma resposta ao senhor Leone do canal Humanidade Paralela, onde ele usa os conceitos de topografia para na crença dele refutar a, o globo terrestre e provar que a Terra é plana. Eu vou dar um play aqui num trecho de um vídeo dele aqui, vou deixar ele explicar o conceito dele, o entendimento dele, e logo na sequência a gente conversa sobre isso. Beleza? Assista aí um trecho do vídeo dele e na sequência eu volto pra gente conversar. Eu tenho essa miniatura dessa bolinha aqui, e aqui vocês podem ver, na linha do Equador, está a cidade de Belém, bem próxima à linha do Equador. E aqui, mais para frente, está Cuiabá, a 2.000 e poucos quilômetros de distância. Depois vem Campo Grande, depois vem Porto Alegre, Buenos Aires, Ushuaia e a Antártida, lá no final da América do Sul. Então, dá mais ou menos quase uma linha reta. Não fica bem alinhado, mas é quase alinhado. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, que estando nós aqui em Belém, ao nível do mar, que está o Oceano Atlântico, e partindo daqui do nível do mar, do Oceano Atlântico de Belém, com um levantamento altimétrico, topográfico, é um levantamento que se faz continuamente. O topógrafo vai levantando cada quilômetro, passando por cada cidade. Antigamente se fazia assim. Hoje tem métodos mais modernos para se fazer, mas o princípio é o mesmo. Vai aparecer todos os relevos, desde Belém, passando por todas as capitais, que vai aparecer o relevo da forma correta. Então, se nós estamos aqui em Belém, que é o centro, que é na linha do Equador, que seria o ponto mais alto da Terra, centro da Terra, e vindo para Cuiabá, tiro vocês as suas próprias conclusões. Se teria que descer essas altitudes ou subir, né? Porque se a Terra é um globo, daqui até aqui, colocando-se um plano horizontal aqui, vai descer muito, né? Mas vamos analisar agora o que acontece. Cuiabá está a 165 metros de altitude. Belém está a 10 metros de altitude, bem próximo do mar, no Oceano Atlântico da linha do Equador. Cuiabá 165, Campo Grande 600 metros de altitude, Porto Alegre 10 metros, mesma altitude de Belém, Buenos Aires 25 metros e Ushuaia aqui embaixo está a 87 metros de altitude. Então, pela a lógica, Ushuaia está mais alta do que Belém. Então, como que vamos dizer que isso é um globo? Se aqui está mais alto do que aqui, que era o centro, que era para estar o lugar mais alto, né? Então, eu vou mostrar aqui, na realidade, o que acontece. Então, aqui, se nós viéssemos aqui está Belém também. Agora vamos aqui no mapa da Terra plana. Aqui está Belém, na linha do Equador. Aqui está o mar, o Oceano Atlântico. Aqui está Cuba, a 5.000 quilômetros de distância de Belém e a 87 metros de altitude. E aqui está Miami, a 2 metros de altitude. O que eu digo é que Miami está literalmente na mesma altitude de Belém, porque o mar é plano, não há curvatura. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas na imaginação do cidadão aí, o globo terrestre é liso como a superfície de um balão, certo? Os continentes e os mares aqui estão todos no mesmo nível, né? Porque quando ele analisa o globo, ele entende isso aqui, esse continente e essa massa continental e essa massa oceânica como uma superfície lisa, completamente nivelada. E é por isso que ele acredita na Terra plana, porque para ele está tudo nivelado de fato na cabeça dele. E a partir dessa confusão mental dele, ele confunde altitude com latitude, porque como vocês viram ele mostrar na bola aquela marcação que ele fez das cidades lá,
ele estava considerando altitude como isso aqui, ou seja, como o perímetro superficial do globo na linha meridional em relação ao Equador, certo? Então o Equador estaria aqui no caso, certo? E daqui para baixo é onde ele estava analisando, percorrendo a superfície e considerando a altitude, que na forma como ele está explicando sequer existe altitude. Porque eu vou mostrar agora uma outra imagem para vocês do planeta sem a água e vocês vão ver o que ele confunde, como ele confunde altitude com latitude. Muito bem, esse é o globo terrestre sem os oceanos. Agora vamos esclarecer o que é altitude, pessoal. Altitude não é esse perímetro aqui da superfície do globo em relação ao seu meridiano ou em relação à sua longitudinal. Altitude é isso aqui, ó. É para cima, sobre o globo. Você está vendo aqui? Deixa eu ampliar a imagem aqui. Aqui. Você está vendo o relevo aqui do continente em relação à bacia oceânica aqui? Veja, o oceano está aqui, certo? O continente está aqui, correto? Quando se fala em nível do mar, é essa relação aqui que a gente está medindo. É o limite do oceano em relação à elevação do continente. São os continentes que se elevam acima dos oceanos, sobre a superfície do globo. Entendem? Não é o oceano que penetra por baixo dos continentes. Aqui, tá vendo a ponta do lápis aqui, ó? Essa ponta do lápis aqui corresponderia à fina camada de água sobre a superfície terrestre, certo? Se eu contornar aqui sobre o leito da bacia oceânica aqui, isso aqui é a água. O nível será até onde a água alcança no continente. E é por isso que não faz diferença da posição do globo em que a cidade está, e sim a elevação do solo dessa cidade em relação à quantidade de água na superfície do planeta, certo? Então, digamos que aqui seria a praia. A praia é onde a água do mar, em relação à sua altitude, certo, se nivela sobre a elevação do continente, sobre a elevação do solo, certo? Eu vou fazer mais um desenho aqui para mostrar uma coisa para vocês. Mais uma coisinha só. Para esse vídeo não ficar longo, porque isso aqui nem merece. É tão banal o erro a confusão que ele faz, que nem vale a pena a gente se estender muito aqui, mas eu vou apenas fazer um desenho aqui para fazer mais uma ilustração aqui da confusão enorme que ele faz. Muito bem. No canal dele tem outros vídeos onde ele propõe lá um desafio, entre os quais ele fala que se poderia bater o nível de mangueira ao longo do limite do mar na praia, e isso provaria que a Terra é plana, porque daria a mesma altura. Bom, como eu já falei, isso é a elevação, o limite das águas em relação à elevação do continente, certo? Mas imagine que nós temos aqui um monte, correto?
Vamos explicar a confusão que ele faz. Imagine que nós temos aqui esse monte, ok? Imagine que nós vamos nivelar duas superfícies em torno de dois lados desse monte, em torno desse monte. Nós vamos fazer uma estrutura qualquer aqui em torno desse monte, no nível em relação a esse monte. O que nós vamos fazer com a nossa mangueira? Nós vamos contornar o monte com a mangueira de água, certo? E aonde essa água se nivelar e parar, será o nosso nível em relação à superfície do monte, ok? E é exatamente isso que acontece com o nível do mar em relação aos continentes. Imagine agora que isso aqui seja o globo, e o globo é 70% da superfície é coberta por água e apenas 30% é superfície continental, certo? Então imagine que esse aqui é um continente, esse morro aqui é um continente e isso aqui é o oceano. Você está vendo que você pode ver que você consegue ver que se eu passar uma reta sobre essa curva do oceano, eu não vou cobrir o monte por inteiro. Você entendeu já o que é o nível do mar? O nível do mar é até onde o limite da água avança sobre o continente, certo? É o mesmo lance da nossa mangueira aqui. Mas se ao invés de contornar o monte com a mangueira, nós estendêssemos a mangueira sobre o monte, o que aconteceria com a água dentro da mangueira? Ela desceria toda para baixo. Ou seja, ela desceria aqui para os nossos oceanos. E é por isso que os rios descem serra abaixo, porque quando o oceano evapora, certo? O oceano evapora, forma nuvens e chove, a água dos montes desce de volta para os oceanos, certo? Isso é altitude, tá? Isso é altitude. Agora, daqui sobre a superfície do globo, na meridional, como ele mostra no vídeo, as cidades aí, considerando que nós temos o Brasil aqui, o continente sul-americano aqui, onde ele mostra as cidades. Isso aqui é latitude, não é altitude. A altitude é isso aqui em relação a isso aqui, certo? Eu consegui explicar? Eu não sei se eu consegui explicar, mas acho que é impossível ser mais claro do que isso. Se você prestar um mínimo de atenção, você vê o quanto é absurdo a imagem quanto é absurda a imagem da superfície terrestre que está na cabeça dele. Não tem nada a ver com a realidade, é o que está na cabeça dele. Na cabeça dele está uma terra plana, entende? Então ele está convencido porque é o mundo que está na cabeça dele, não tem absolutamente nada a ver com realidade nenhuma, certo? Eu consegui explicar? Se eu não conseguir explicar, você comenta aí nos vídeos aí que eu faço um vídeo mais elaborado. Agora já são meia-noite, eu estou fazendo esse vídeo improvisado aqui, bem rápido mesmo, só porque eu não aguento mais ouvir esse papo de terra plana. Realmente é muito irritante isso aí, entendeu? Então é só isso, um abraço, até a próxima.